Depois de receber um novo coração, o apresentador Faustão vai continuar internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Cirurgia foi realizada ontem à tarde, durou 2h30 e, segundo o boletim médico, os próximos dias serão importantes para o acompanhamento da adaptação ao órgão e também controle da rejeição. Faustão era o segundo da fila de prioridade para transplante do coração no estado de São Paulo, foi contemplado depois da recusa da equipe que atende ao primeiro da lista. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o tempo de espera pelo órgão no grupo que tem tipo sanguíneo B, o mesmo do apresentador, é de 1 a 3 meses. A gente tem mais informações com ele, que passou aqui todo fim de semana de plantão, Tiago Muniz. Diga, Tiago, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Vamos falar do que trata essa cirurgia, do que trata também a fila reguladora. Primeiro, sobre o procedimento em si. O transplante de coração é uma cirurgia de grande porte que envolve riscos, mas as equipes médicas brasileiras apresentam taxas de sucesso excelentes, de acordo com o cardiologista do HCOR em São Paulo, médico assistente da Universidade Federal de São Paulo, Abrão Curi. Ele afirma que o acompanhamento nos próximos dias é essencial para garantir o êxito da operação. A introdução dos medicamentos para evitar a rejeição é muito importante. E esse acompanhamento é um acompanhamento que precisa ser feito assim de forma muito criteriosa. E o Brasil tem um dos melhores serviços de transplante de órgãos do mundo. Então, eu acho que é relativamente confortável dizer que os pacientes com indicação de transplante podem ter uma expectativa com relação ao seu sucesso pós-operatório muito positiva. Internado desde o dia 5 de agosto por causa de uma insuficiência cardíaca, ainda não há um prazo para que Faustão tenha alta. O cardiologista Abrão Curi destaca que, não havendo complicações, a rotina do paciente pode ser retomada brevemente. A indicação de transplante cardíaco, ela é realizada sob uma condição de bastante fragilidade do paciente. Ou seja, os pacientes que são indicados para a realização de um transplante cardíaco estão numa condição clínica bastante limitante. Então, o sucesso da cirurgia se faz, não havendo complicações agudas, praticamente logo após a cirurgia. Os transplantes no Brasil são realizados exclusivamente por meio do Sistema Único de Saúde, que credencia unidades públicas e privadas a oferecer as operações. As doações são anônimas e coordenadas por uma central nacional que avalia os pacientes e os classifica em uma lista de gravidade. A gente daqui a pouco vai entrar em detalhes sobre isso. O sistema é auditado e reconhecido como um dos maiores do mundo, segundo o médico assistente da Unifesp, Abrão Curi. A lista de transplantes no Brasil, de uma maneira geral, para todos os órgãos, segue um critério bastante rigoroso de distribuição de acordo com a prioridade de urgência. E os casos de maior urgência acabam subindo para a prioridade de captação de órgãos. E aí a distribuição, na medida em que esses órgãos vão sendo disponibilizados, respeita rigorosamente o grau de complexidade e gravidade de cada paciente. Dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil tem atualmente 65 mil pessoas na lista de espera por um órgão e um tecido. A gente está falando especificamente dos de coração, mas vale dizer que a grande maioria são de pessoas que esperam um transplante de rim, 37 mil. Depois os de córnea, 25 mil pessoas. Neste momento, ou melhor, até o dia 25 de agosto, a última atualização, na semana passada, 382 pessoas esperavam por um transplante de coração no Brasil. Em relação aos últimos dias, o Ministério diz que entre os dias 19 e 26 de agosto foram realizados 13 transplantes de coração no país, sendo 7 no estado de São Paulo. Ao longo do primeiro semestre, 206 transplantes, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Especificamente em relação ao caso do apresentador Fausto Silva. O que diz a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo? Que a Central de Transplantes realizou a oferta de um coração à equipe transplantadora responsável pelo paciente Fausto Silva. E que a seleção para a oferta desse receptador, no caso Fausto, se deu a partir de uma lista de 12 pacientes que atendiam os requisitos. Destes, 4 tinham prioridade, sendo que Faustão
era o segundo colocado nessa lista de 4. A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição, ou seja, o primeiro lugar à frente de Faustão, que era o segundo, decidiu pela recusa do órgão. A Secretaria de Estado da Saúde não entra em detalhes por que essa recusa teria ocorrido. A oferta, então, seguiu para o segundo paciente, ou seja, Faustão. O tempo de espera para um transplante para potenciais receptores do grupo sanguíneo B é de 1 a 3 meses, e aí esse tempo pode ser reduzido devido à iminente condição de morte da pessoa que possa receber o coração. A central de transplantes funciona seguindo os seguintes critérios: compatibilidade sanguínea, ou seja, quem tem o tipo B pode receber do tipo BO, ou quem tem o tipo AB, que é o receptador universal, pode receber dos tipos AB, B e O. Então isso é considerado. Também é levado em conta critérios antropométricos. O que isso significa? Considera faixa de peso, faixa de altura. É importante, as pessoas são diferentes entre si, então o coração também tem um tamanho diferente. E, por fim, os critérios de priorização definidos por lei, onde esses receptores possuem risco iminente de morte, eles são elevados na lista. Portanto, a gente colocou aqui os dados de tempo. É muito bom que o Faustão tenha recebido esse coração a tempo, mas ficam aí algumas respostas aos eventuais questionamentos de como que funciona efetivamente essa fila. Não todas, mas pelo menos algumas do que foi disponibilizado até agora. Tiago, a gente não tem exatamente quanto tempo o Faustão ficou na fila, certo? Porque nós sabemos que ele foi internado no dia 5 de agosto. Nesse momento ele já precisava de um transplante. Ele foi internado porque o quadro dele de insuficiência cardíaca piorou demais. Ele precisou ficar no hospital. Então, pode ser que ele estivesse na fila desde antes disso, certo? A gente não tem a informação exata do tempo que ele passou na fila, certo? É possível, sim. Mas independentemente do tempo, sabemos que foi algo em torno de 30 dias. Pouco mais, pouco menos. O Faustão, portanto, está dentro da estatística do Sistema Nacional de Transplantes, porque a maior parte das pessoas, não a maioria, tá, mas o maior grupo de pessoas que é beneficiado com o transplante de coração no Brasil, faz a operação com menos de 30 dias. Segundo os dados do SNT, neste ano de 2023, quase 1/3 dos transplantes aconteceu com pacientes que estavam na fila há menos de 30 dias. Foram 72 pessoas, incluindo Fausto Silva. De 30 a 90, 65. De 3 meses a 6, 39 pessoas. De 6 meses a 1 ano, 48 pessoas. E 38 pessoas ficaram mais de um ano na fila. Faustão recebeu prioridade? Recebeu. Por vários motivos. Não pela fama, não pelo dinheiro que tem. Mas por várias razões. Pelo porte físico, pela gravidade do quadro, principalmente, e até pela distância geográfica, porque o órgão tem que ser retirado do doador e transplantado ao receptor no máximo até 4 horas, no máximo até 4 horas. Ou seja, não é possível fazer uma ponte entre duas pessoas que estejam distantes uma da outra. Se uma está na fila no Acre, não vai poder receber o coração de um paciente que eventualmente tenha morrido no Paraná, né? É por isso que a maioria dos transplantes acaba acontecendo mesmo em São Paulo, como foi o caso do Fausto Silva. A Major Arruda Leite, obrigado, Bonis. Nesse sentido, muito rapidamente, só para lembrar que o estado de São Paulo, por exemplo, às vezes emprega helicópteros para o transporte desses órgãos. A gente vê com certa frequência o helicóptero Águia sendo empregado para esse fim, porque é muito perecível o órgão nesse sentido. Não só o estado de São Paulo, outros estados fazem o mesmo também, o transporte aéreo desses órgãos para agilizar. Agora, atualmente a gente tem mais de 380 pessoas na fila do transplante de coração no Brasil. É uma cirurgia feita com muito sucesso por aqui desde 1968. O Brasil tem grande experiência, é uma referência nessa área, nessa cirurgia e também na fila que é formada, que é controlada pelo Sistema Único de Saúde. Na semana passada foram 13 transplantes de coração aqui no país, 7 somente no estado de São Paulo. E agora entra-se numa fase igualmente decisiva, né, que é aguardar por pelo menos um mês para que esse paciente responda. Responda de que maneira? Com rejeição, sem rejeição? Infecção é outra preocupação desse momento. A Maju Arruda Leite está conosco a partir de agora e tem mais informações porque acompanha nessa manhã o estado de saúde do Fausto Silva e traz para a gente os detalhes, né, Maju? Bom dia para você, seja bem-vinda.
Oi, pessoal, tudo bem? Um bom dia a vocês, bom dia a todo mundo ligado aqui na Band News FM. O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, ele segue internado na UTI aqui do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. O último boletim médico divulgado pela equipe dele foi ontem à tarde, divulgado no final de domingo. E o que diz esse boletim médico? Que o transplante de coração realizado foi um sucesso, durou cerca de 2 horas e meia, e as horas seguintes da cirurgia são muito importantes, porque tem aquele acompanhamento para adaptação, né? Para ver a adaptação do órgão, também o controle de rejeição desse coração. O que nós temos de informação é que o coração transplantado para Faustão saiu de helicóptero do campo da Portuguesa Santista em Santos, no litoral de São Paulo, e chegou então ao Hospital Albert Einstein para a realização dessa cirurgia. Nós aguardamos aqui um novo boletim médico atualizando a situação de Faustão, mas o que nós temos de informação é que foi um sucesso, ele está bem, e a gente aguarda então uma nova atualização. Qualquer novidade, voltamos ao vivo aqui com vocês. Tá bom, obrigada, Maju, bom trabalho, até mais. A gente nota aqui um certo ar de desconfiança entre os nossos ouvintes de que o Fausto Silva eventualmente tenha sido colocado à frente da fila do transplante na cirurgia realizada ontem. E a gente estava conversando aqui por que será que a população tem tanta desconfiança de um sistema que funciona, que é muito antigo. O Brasil consegue ser referência nesse tipo de cirurgia, não no número de operações realizadas, mas no número de operações bem-sucedidas. E como foi dito aqui, o Fausto Silva está na estatística do Sistema Nacional de Transplantes, né? Alguém em sua condição bastante debilitada, com a sua idade, de fato recebe prioridade como ele recebeu. Sim, seria importante a gente saber exatamente por que o primeiro da fila recusou o coração, mas aí também é uma questão de foro íntimo que a gente não é obrigado a buscar. Quer dizer, a gente não tem como buscar essa informação se não for o desejo da família dessa pessoa que estava em primeiro lugar na fila. Mas, como falávamos fora do ar, embora não haja nenhum dado aqui que permita desconfiança em relação a esse caso, a gente entende esse sentimento. É uma população que está acostumada mesmo a ser passada para trás, né? É claro que se for o caso será um escândalo e a gente vai mergulhar no assunto, mas não há nenhum indício, tá? Nenhum indício sólido de que isso tenha de fato acontecido. Ela vai negar e passar pano para o colega corporativismo. Eu não tenho nenhuma razão para fazer isso. Não conheço o Fausto Silva pessoalmente, não tenho nenhum motivo para fazer isso. Poderia ficar calado aqui. Estou falando de uma maneira bastante franca, transparente e aberta com o nosso ouvinte. Não há razão nesse momento para a gente desconfiar, a não ser por esse sentimento histórico de injustiça em relação à população brasileira, de que, de novo, está acostumada, né, a ver rico se dando bem e pobre se dando mal. Mas nesse caso específico não há nenhum indício sólido que nos permita desconfiar do que aconteceu com o Fausto Silva. De qualquer maneira, a gente deseja o melhor para o Faustão, deseja o melhor para todos os brasileiros que passam por essa cirurgia tão delicada e, obviamente, vamos continuar em cima do assunto. É interessante que aí a gente fala sobre isso, desculpa, só um pouquinho, só destilando um pouquinho do veneno. Se a gente fala, se a gente explica todos os critérios, por que vocês ficam se justificando tanto? Porque a as gente pessoas não estão está desconfiadas. justificando nada, a gente está trazendo todas as informações que são necessárias. A gente tem que falar sobre esse assunto, lembrando que a Band entrou numa campanha, uma grande campanha, todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação, Doe Órgãos, Doe Vida, justamente tentando acelerar essa fila de transplantes. Então, quanto mais rápido essa fila caminhar, por um lado, óbvio, né, a gente quer que esses órgãos cheguem o quanto antes para as pessoas que realmente precisam, para as equipes que realmente precisam. É claro que eles vêm de algum lugar, isso é triste, né? Saber que a gente está trazendo a morte de alguém, mas enfim, para trazer vidas de outras pessoas. Mas quanto mais rápido essa fila caminhar nesse sentido, mais gente dizendo que quer doar, isso é importante. Então, o importante é a gente falar sobre isso, mostrar que são critérios claros, são critérios nítidos que são expostos para que as pessoas confiem nesse sistema. Levantar desconfiança nesse sistema que é tão importante agora, isso não vai ajudar ninguém, né? Isso não ajuda ninguém nesse momento. Óbvio que tudo tem que ser investigado, mas se não tem desconfiança, se não tem indício, se não tem denúncia sendo feita, por quê, né? Por quê? A gente vai ficar... Alimentando desconfiança exatamente. gratuita, né? Vazia,
É um sistema que sempre foi transparente e eficiente. Não há por que a gente levantar essa hipótese de fraude agora.